Amém? Você pode se assentar, pode ficar à vontade. Eu queria que você já abrisse lá no livro de 1 Samuel. Hoje nós vamos ler o capítulo 29 e os primeiros versículos do capítulo 30. O 1 Samuel, capítulo 29. Amém? 1 Samuel, capítulo 29, diz assim: Os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeca, enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Davi e os seus homens iam com Ax na retaguarda. Então os chefes dos filisteus perguntaram: O que estes hebreus estão fazendo aqui? Ax respondeu: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos? E desde que desertou e passou para o meu lado, até o dia de hoje, não encontrei nada de errado nele. Porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Ax e lhe disseram: Mande este homem embora, para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com seu senhor? Não seria por acaso com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Ax chamou Davi e lhe disse: Tão certo como vive o Senhor, você é um homem correto, e me parece bem que você tome parte comigo nessa campanha, porque não encontrei nenhum mal em você desde o dia em que você veio para junto de mim até o dia de hoje. Mas os governantes não se agradaram de você. Portanto, agora volte e vá em paz, para que você não desagrade aos governantes dos filisteus. Então Davi disse a Ax: Mas o que foi que eu fiz? Ou o que você encontrou de errado neste seu servo, desde o dia em que entrei para o seu serviço até hoje, para que eu não possa lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Ax respondeu: Eu sei que aos meus olhos você é bom como um anjo de Deus. Mas os comandantes dos filisteus disseram: Ele não deve ir conosco à batalha. Portanto, levante-se amanhã de madrugada com seus servos que vieram com você, e ao se levantarem, logo que amanhecer, vão embora daqui. Então Davi se levantou de madrugada, ele e os seus homens, para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel. Capítulo 30. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Repetindo, mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe na exposição da sua palavra nessa noite. Quando eu leio esse texto, a imagem que me vem assim, ou a ilustração que me vem à cabeça,
E aí, pai, Wesley, os retireiros aí vão lembrar muito bem disso, né? A imagem que me vem à cabeça é quando duas pessoas estão jogando uma partida de sinuca. Não sei quem já jogou sinuca, quem já viu sinuca, quem já jogou sinuca. Tem uma hora no jogo ali, e eu falo assim, não é porque eu sou o melhor conhecedor da sinuca, não, gente. É porque a gente está jogando ali, a gente vai vendo, né? Mas tem uma hora ali na sinuca ali que eles falam que um dos jogadores entrou numa sinuca. É uma hora que ele não tem como fazer, não tem para onde ir. Se ele joga a bola para frente, bate no adversário, ele perde o jogo. Se ele joga a bola para trás, bate no adversário, ele perde o jogo. Se ele joga a bola para o lado, bate no adversário, perde o jogo. Chega um momento, independente do quanto esse jogador tenha tido sorte nas suas jogadas, o quanto esse jogador esteja bem no jogo, mas pode chegar um momento em que esse jogador, por exemplo, está ganhando, está dando tudo certo, mas ele se vê numa sinuca, ou como alguns experientes aí nesse esporte vão dizer, sinuca de bico. Chega uma hora que não tem para onde ir, não tem uma jogada de saída. E quando eu leio esse texto, uma melhor ilustração que me vem à cabeça é isso. Davi estava, ao melhor estilo do jogo aí de sinuca, numa sinuca de bico. Davi não tinha saída. Se os irmãos lembrarem muito bem e de onde nós estamos nessa história, Davi, ele havia tomado a decisão de ir se refugiar em Gate. O texto não vai dizer porquê, mas a gente supõe algumas coisas. Davi estava em desespero, Davi se viu sozinho, Davi se esqueceu das promessas, mas toma essa decisão. E quem sabe por dias, ou nas palavras de Aques, né? Davi está comigo há dias ou anos. Por dias ou por anos, Davi teve, entre parênteses, sorte na jogada que ele fez, na saída que ele tomou para si. Eu me livrei de Saul, porque Saul não vai querer lutar contra os filisteus. Eu me livrei dos filisteus, porque eu estou longe o bastante de Gate. Eu estou perto da minha terra. Eu estou derrotando os inimigos de Israel, mas do outro lado, Aques está pensando que eu estou lutando contra os inimigos dos filisteus. Eu não preciso mais viver pelos desertos fugindo de Saul, com pouca comida, muita gente para liderar, sem território. Eu estou num lugar em que eu tenho gado, provavelmente tinha agricultura, provavelmente tinha uma vila ali formada, a família dos seus soldados estava estabelecida. Até aquele momento, para Davi, ainda que fosse uma atitude que não era a direção de Deus, mas aparentemente as coisas iam bem. Aparentemente ia tudo certo. Até que a gente viu na semana passada, quando Aques fala para Davi que ele vai ser o escudeiro do rei, ele vai ser o guarda-costa do rei, mas a gente viu na semana retrasada, melhor dizendo, né? Mas até então não havia nada concreto de lutar contra Israel, ter que ir para a guerra. Era só uma proposta de Aques, uma proposta descabida para um guerreiro que era Davi, para quem tinha sido Davi na luta contra os filisteus. Mas até então era uma proposta e Davi estava tranquilo, se aquilo não se concretizasse, não traria nenhum desconforto para ele. Mas eis que chega o dia em que os filisteus vão empreender batalha contra os israelitas e Davi vai ter que provar a sua lealdade ao rei de Gate, ao inimigo de Israel. E quando a gente lê o texto, ao que parece, a terra ali dos filisteus era dividida em pelo menos 5 governantes. E um desses 5 governantes era Aques. Aques governava
uma tropa, os outros governantes governavam outras tropas, e, ao que parece, também Aques liderava a tropa mais importante do exército dos filisteus, que era a retaguarda. O texto vai nos dar informação de que a tropa liderada por Aques era aquela responsável por proteger o fundo do exército, a retaguarda do exército, porque quando a gente entende ou estuda um pouco de estratégia militar, uma das estratégias mais importantes numa guerra é atacar pelos lados e ganhar o fundo para conseguir duas frentes de batalha. Se você está acompanhando um pouco que seja da guerra em Israel, por exemplo, você vai perceber que no começo da guerra ali, uma proposta do Hamas era atacar por um lado, e enquanto Israel estava empreendendo esforços e atenção numa frente de batalha, um outro grupo, que era o Hezbollah, atacava no norte. E isso começou a trazer algumas preocupações para o exército israelense. Então, Davi estava ali sendo guarda-costa, Davi como guarda-costa de Aques, como guarda pessoal de Aques, estava ali no lugar mais importante dessa empreitada militar dos filisteus. E, ao que parece, era um esforço que os filisteus estavam empreendendo para acabar com Israel de uma vez por todas. A movimentação militar, quando a gente vê a movimentação militar, primeiro lá no capítulo 28, se não me falha a memória, uma movimentação militar no sul, e que depois vai para o norte, e que pega possivelmente todos os governantes da Filístia. Era uma movimentação militar para acabar com a nação de Israel. E dentro dessa movimentação militar para acabar com a nação, estava Davi na frente de batalha mais importante. E ele não podia dizer não. Ele estava numa sinuca de bico. E o texto não vai dizer o que Davi planejava, o que Davi pensava, mas chega ao ponto dele ter que armar sua mala, colocar sua roupa, suas armas na bagagem. Não só ele, mas outros seus 600 homens, seus 600 soldados, e partir rumo à Afeca, se juntar ao exército filisteu para ir lutar contra os seus irmãos. Como Davi ia sair disso? Se ele se volta contra os filisteus, provavelmente ele tinha Saul e o exército de Israel agora como seu inimigo. Se ele vai lutar contra Saul e vai lutar contra os seus irmãos israelitas, automaticamente ele está indo contra o que ele mesmo acreditava, que era não atentar contra o ungido do Senhor, não lutar contra o povo de Deus. O que é que Davi está pensando? O que é que Davi vai fazer? Até que a ajuda ou o alívio vem de um lugar inesperado. O texto vai dizer, do versículo 1 ao versículo 5, nós temos por revelação a condição de saber. Se a gente fosse uma mosquinha, né, poderia saber ali o que é que os comandantes estavam conversando ali no acampamento militar dos filisteus. Então, do versículo 1 ao versículo 5, nós temos por revelação essa informação. O que é que eles pensavam, o que é que eles planejavam. E aí o texto vai dizer que os comandantes daquela companhia, os chefes dos filisteus, então eles se viram para Aques e eles perguntam: o que esses hebreus estão fazendo aqui? O que esses caras estão fazendo aqui no exército? E pode ser que a preocupação era maior, sabendo do lugar que eles ocupariam, o lugar mais importante na estratégia militar. Então eles perguntam para Aques: o que é que esses homens estão fazendo aqui junto ao exército?
Então Aques, ele vai tentar defender Davi. Ele diz, não, esse aqui é Davi. Ele desertou dos israelitas. Todos esses dias e anos que ele está aqui comigo, ele só me trouxe alegria. Ele só me trouxe bom gosto. Desde quando ele passou para o nosso lado, eu não encontrei nada de errado nele. E Davi é uma peça rara, Davi é uma joia rara. Davi e os seus homens são valentes. Eu não encontrei nada nele, não encontrei nada de errado nele. Mas os comandantes dos filisteus, eles se indignaram contra Aques. Foi todo mundo para cima dele. E o texto vai dizer que eles lhe disseram, mande este homem embora para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário no combate, pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria por acaso com as cabeças destes homens? E aí os comandantes, eles entram ali em conflito com Aques, e eles obrigam Aques a mandar Davi embora e voltar para o seu lugar. Então, Aques vem e se desculpa com Davi e o manda de volta para casa. Aques então volta para Davi, volta a conversar com Davi e fala, Davi, cara, não tem nada, não é nada pessoal, não tem nada a ver com você, mas os outros comandantes, os comandantes das outras tropas, eles não concordam, porque você sabe, né, você é hebreu, você é israelita, você já esteve do lado de lá, eles estão com medo que de repente você possa trair a gente, e são 4 contra 1, eu não tenho como te manter no exército, porque a maioria está contra mim, então você e os seus homens vão ter que voltar. E a cena que se segue, alguns vão dizer que é um dos exemplos de que a Bíblia também contém humor. É um dos exemplos de que também existem passagens que podem nos trazer uma ideia de humor na Escritura, porque a resposta de Davi é a mais inusitada possível. Só nos leva a pensar que, de repente, Davi estava curtindo com a cara de Aques, porque quando Davi ouve isso, ele está naquela situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Quando ele tem essa palavra de Aques, olha, Davi, me desculpa, eu não queria fazer isso, mas você não vai poder ir lutar com a gente. O mínimo que Davi poderia, ou o máximo que Davi poderia fazer, não, eu entendo, obrigado, estou indo embora para casa. Estou indo embora, curtir a minha família, a minha rede, um suquinho de limão, não vou ter que lutar, não vou ter que guerrear, não vou ter que matar meus irmãos, não vou ter que matar filisteus, não vou ter que fazer nada. Mas Davi protesta. Davi fala, não é possível. Não, eu vou lá conversar com ele. Alguém me segura que eu vou lá conversar com esse povo. Não acredito que eles estão duvidando de mim. Não acredito. Olha para você ver, eu nunca dei motivo para você duvidar de mim, Aques. Eu nunca dei motivo. Olha para você ver, todo tempo que eu estou aqui, você não está vendo que eu estou derrotando os israelitas? Você não está vendo que eu estou lá em Ziclag, e de lá eu estou acabando com os israelitas que estão perto de mim? Não acredito que eu não vou poder ir lutar. Não, eu quero ir. Eu quero provar que eu sou bom, Aques. Não, deixa eu ir lá conversar com eles. Não, Davi, faço não. O povo é bravo, eles estão meio rabugentos, eles estão meio de mau humor. E aí Davi fala, mas o que foi que eu fiz? Não acredito, que pena que eu não vou poder lutar logo agora que eu trouxe a minha melhor espada. Não é possível, eu não acredito. Vai lá, tenta conversar com eles de novo. Eu estou tão afim de matar uns israelitas, senhor. Vai lá e conversa com eles. Quando a gente lê o texto, parece que o que Davi está fazendo é humor. Se Davi estava, e muito provavelmente Davi estava fingindo, ele, se fosse nos dias de hoje, ganharia ou seria indicado ao Oscar de melhor ator.
Porque Davi faz uma encenação na frente de Aques, como se ele realmente quisesse ir para a batalha. E, por fim, ele é impedido de ir para a batalha. E Aques até consola Davi, né? Fala, não, Davi, eu sei que aos meus olhos você é um bom moço. Eu sei que agora você é um filisteu da gema. Você é israelita de nascimento e filisteu de coração. Mas não vamos criar intriga com o povo lá não, né? Porque ele já está meio bravo. Volta para casa, volta para sua família, pode ficar tranquilo lá que nós mandamos resultado lá da guerra para você. Então Davi se levantou, o texto vai dizer, o último versículo, Davi se levantou de madrugada, ele e os seus homens, então eles voltam para Ziclag. Mas aí começam os problemas de Davi. Davi, quando volta para Ziclag, quem sabe ali no decorrer do caminho, Davi volta tranquilo, conversando ali com os seus homens, os seus servos, e eles trocando ideia a respeito do alívio que foi se verem livres da batalha, do alívio que agora foi não terem que lutar nem contra os filisteus, nem a favor dos filisteus. Mas de longe, chegando em casa, se Ziclag fosse Lagoa Santa, na curva da Dilaza, ele já veio uma fumacinha subindo. Quem sabe um cheiro de fumaça, quem sabe o fogaréu, e a conversa muda. De um ambiente de alívio, agora no meio da tropa havia um ambiente de preocupação. O que será que está acontecendo? E aí o texto vai dizer que os amalequitas, aqueles que Davi, quando dizia para Aques que ia atacar Israel, mas atacavam a eles, os amalequitas, que Davi atacava e pegava os seus despojos e matava todo mundo, não sobrava ninguém. Eles agora dão um contra-ataque. Eles agora dão um revés contra Davi e os seus homens. E agora, os amalequitas, eles tacam fogo em tudo. Taca fogo em todas as casas, quem sabe nas plantações. E quando Davi e os seus homens chegam, eles veem que a sua cidade foi invadida, as suas mulheres e os seus filhos foram levados cativos, e os amalequitas foram embora com as suas mulheres, seus filhos, as suas filhas, e foram embora, levando eles como cativos, e toda a cidade foi queimada, e aquele ambiente, no meio deles, que era um ambiente de alívio, o alívio de não ter que ir para a batalha contra Israel, logo dá lugar ao desespero de ver Ziclag incendiada e sua família sequestrada pelos amalequitas. Então, de um alívio temporário, Davi agora passa por um desespero sem medida. O fato de ver a sua cidade e os seus bens saqueados, queimados, e não bastasse isso, a sua esposa e os seus filhos, as famílias de todos aqueles homens, agora sequestrados pelos amalequitas. A liderança de Davi também agora questionada. Em nenhum outro momento, mesmo que dentro da caverna, perseguido por Saul, quem sabe com escassez de alimento, expostos, eles e a sua família, expostos a perigo, a serem pegos por Saul e seu exército, em nenhum outro momento acontece com Davi o que acontece agora. Começa um burburinho no meio da tropa. Começa um cochicho no meio da tropa. Davi merece ser apedrejado. Davi não cuidou bem do seu povo. Davi não é um bom líder. Davi merece punição. Davi merece ser
apedrejado. Mas aí o texto termina, pelo menos essa porção do texto, com o que eu penso que é uma volta de Davi ao lugar em que ele não deveria ter deixado. E com também uma lição para nós. O texto vai dizer, versículo 6, mas Davi, com toda aquela situação, mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E aqui nós já aprendemos algumas coisas com essa porção do texto. A primeira delas, com tudo que ocorreu a Davi, nós aprendemos, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que as consequências do pecado muitas vezes demoram, mas são inevitáveis. Aquela atitude que Davi toma lá no capítulo 28, sem consultar a Deus, trazendo uma decisão que vem da sua cabeça, dos seus medos, da sua inquietude. A decisão que ele toma no capítulo 28, de voltar à terra de Gate, de morar entre os filisteus, de enganar a Aques. Aquela decisão era uma semente que agora germina. E as consequências daquela decisão agora são vistas. E são consequências tão desastrosas que em nenhum outro momento, seja em escassez, risco de vida, quase sendo pegos, em nenhum outro momento, a liderança de Davi foi tão questionada. Mas tudo isso agora vem, ainda que aparentemente, ou entre aspas, ainda que demorado, mas vem como algo inevitável. Consequências de uma atitude desastrosa que Davi teve. As consequências do pecado muitas vezes demoram, mas são inevitáveis. Que nós, como crentes, como filhos de Deus, possamos aprender com Davi. No primeiro momento, o pecado pode parecer vantajoso. No primeiro momento, algumas propostas podem parecer vantajosas, mas que nós tenhamos sempre em nossa mente, em nosso coração, uma verdade, que nós não podemos fugir dela. O salário do pecado é a morte. O pecado, ele traz a nós consequências inevitáveis. Podem ser demoradas. Às vezes aquela pessoa que você conhece, era um crente fiel, estava ali servindo ao Senhor, mas por uma proposta saiu. E saiu, mas agora ficou rico. Ficou milionário. Anda de avião para baixo e para cima, no seu próprio avião. Cantava na igreja, mas decidiu largar tudo, agora canta no mundo. Está bem relacionado, tem companhias famosas, tem helicóptero, tem avião, dorme nas melhores camas dos melhores hotéis e come nos melhores restaurantes do mundo. Parece estar tudo bem. Mas como diriam os mais antigos, as consequências do pecado vêm a cavalo. Como diriam os antigos, que o castigo vem a cavalo, as consequências do pecado, que são inevitáveis, elas vêm, às vezes demoram, mas elas chegam. Porque a Escritura não mente. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. De Deus ninguém zomba. Estava tudo bem para Davi. Ele estava aliviado, ele tinha conseguido escorregar de todas as situações até aquele momento. Mas a consequência chegou e a consequência chega. Quer nós desejemos, estejamos atentos ou não,
Quer nós queiramos ou não, as consequências elas sempre chegam. Em segundo lugar, o que nós aprendemos é que as consequências do pecado vão além de nós mesmos. E muitas vezes atingem quem mais amamos. Quem era o responsável por ir para a terra dos filisteus? Ou pela decisão de ir para lá? Davi. Quem era o responsável? Quem era o líder? Quem estava tomando as rédeas de todas as decisões daquele grupo? Era Davi. Quem diria para onde nós vamos? Davi. Quem quis ir para lá? Quem quis ir para Ziclag? Quem quis enganar Ax? Quem quis estar na terra dos filisteus? Quem tomou a decisão de ir para lá? Davi. Quem sofreu a consequência? Todo mundo. Muitas vezes as consequências do pecado, as consequências das nossas decisões, elas não atingem somente a nós. E eu penso que de repente essa seja a parte mais dura das consequências do pecado. Um homem que decide abandonar a sua esposa por alguns minutos de prazer, uma mulher que decide abandonar a sua vida e viver uma vida de ilusão, um filho que decide abandonar os seus pais e tudo que recebeu de ensino para viver o que o mundo oferece. Eles não trazem consequências só para si. Se você for na cadeia, você vai ver que preso tem uma pessoa, em cadeias físicas, mas uma cadeia emocional, ele arrastou toda uma família com ele. Tem uma mãe que vai lá, que tem que passar por situações desagradáveis, tem que enfrentar situações desagradáveis, porque ela não abandona o seu filho. Tem um pai que tem que ir lá visitar um menino que foi sonhado, que foi criado, foi ensinado para ser um bom homem, para servir a sociedade. Uma menina para servir a sociedade, para ser uma boa mulher, mas que se tornou um traficante, se tornou um bandido. E agora toda a sua família é impactada por isso. Um homem que abandonou sua casa, abandonou sua esposa, abandonou seus filhos, e que agora carrega consequências não somente para si, mas vê a sua casa destruída. Uma mulher que abandonou a sua família, agora vê a sua casa destruída. Filhos que veem os seus pais correndo perigo, sofrendo por causa das suas decisões. Na maioria das vezes, as consequências do pecado, elas atingem não só aquele que pecou, mas atingem as pessoas que ele mais ama. Decisões fora e contrárias à palavra de Deus podem trazer consequências sobre aquelas pessoas que nós mais amamos. Eu acho que um acréscimo, além de pensar nas consequências que nós podemos ter com decisões, nós também deveríamos pensar nas consequências que nós podemos trazer sobre a nossa família. Eu penso que se de repente um adolescente que pensa em entrar no caminho das drogas, ele pudesse parar um pouco e imaginar o que ele pode trazer para a sua família. Para sua mãe, que trocou a fralda, que gastou noite sem dormir, deu mamadeira, deu leite, deu tudo o que precisava. E agora tem que visitar um filho na cadeia. Quando não, ter que enterrá-lo num caixão. Eu acho que se esse jovem pudesse pensar nisso, ele jamais entraria por esse caminho. Se um pai, de repente, pudesse pensar o que seria dos seus filhos crescerem sem a sua educação, uma mãe pensar o que seria dos seus filhos crescerem sem a sua educação, eu acho que ele pensaria, ou ela pensaria, mais uma vez,
antes de tomar alguns caminhos. Eu penso que, de repente, muitas pessoas que hoje trouxeram consequências desastrosas, não só sobre si, mas sobre toda a sua família, sua casa. Pastores que por alguns momentos de prazer trouxeram consequências não só sobre a sua casa, mas sobre o seu rebanho, sobre a sua igreja, destruíram emoções, pessoas, ministérios. Quem sabe se tivessem pensado nisso, não teriam tomado algumas atitudes. Então, algo que fica claro e cristalino para nós é que as consequências do pecado, elas vão além de nós e atingem todos aqueles que estão debaixo da nossa influência e debaixo da nossa liderança. Em terceiro lugar, embora ressalte o preço do pecado, o texto também nos dá uma esperança. Ele nos lembra de que há uma saída. Apesar das consequências desastrosas que Davi teve na sua decisão de ir para Ziclag, o texto termina, ele fecha, ele encerra, nos dando uma mensagem de esperança. O versículo 6, apesar de tudo que Davi estava vivendo, ver a sua família sequestrada, a cidade queimada, os seus homens que o respeitavam a sua liderança, honravam a sua liderança, agora querendo apedrejá-lo. Apesar de todo esse cenário caótico, o texto vai dizer, mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Em Deus sempre existe esperança. Sempre há um caminho de retorno no Senhor. Apesar de que as consequências do pecado, elas são desastrosas. E nós colheremos aquilo que plantarmos. E apesar de muitas e quantas pessoas hoje estão colhendo o que plantaram, e são colheitas doloridas, uma verdade que é a maior de todas é que sempre haverá esperança no Senhor. Apesar do quão desastrosa e dolorosa seja a colheita, sempre haverá espaço e um caminho para se reanimar no Senhor. Davi se reanimou no Senhor. Davi buscou forças no Senhor e quando a gente segue o texto, nós vamos ver o resultado disso. Mas a verdade, uma verdade imutável, é que sempre haverá um escape do Senhor. Se, quem sabe você nesse salão ou alguém que me assiste, se encontra neste lugar, eu estou colhendo, e eu sei que eu estou colhendo, eu sei que o que está vindo são consequências do que eu já fiz, são consequências da decisão que eu tomei. É um pensamento honesto, é uma conclusão honesta, mas isso não nos tira a esperança de que nós podemos hoje, ainda que no meio de uma colheita ruim, se reanimar no Senhor como Davi fez. Há sempre um caminho para se reanimar no Senhor. Se a colheita nos traz, se a colheita tenta nos fazer perder as forças, se a colheita tenta, de repente, nos desanimar, uma verdade que permanece firme e inabalável é que nós podemos nos reanimar no Senhor. Davi se reanimou no Senhor. E em quarto e último lugar, essa passagem tem muitas coisas encorajadoras a nos ensinar sobre Deus. E uma delas é que Davi não colheu
ainda que tão doloroso naquele tempo, mas ainda assim, o Senhor permaneceu e sempre permanece fiel. É o que diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Davi ainda não perdeu o reino. Davi ainda não perdeu as promessas. Davi não perdeu tudo que Deus havia dito a respeito dele. Apesar de entrar na terra dos amalequitas, matar todo mundo, não deixar ninguém para testemunhar e contar a história, a sua família ainda foi preservada. As famílias e as esposas daqueles homens, os seus filhos, os filhos e filhas daqueles homens ainda foram preservados. E eu acredito que isso não foi por acaso. Não é porque os amalequitas tinham misericórdia. Quando a gente vai ver ou vai ler a história desses povos, eram povos que queimavam os seus bebês primogênitos a entidades demoníacas. Não era porque eles tinham misericórdia, mas é porque Deus preservou. Ainda que se somos infiéis, Deus permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se nós temos esperança de que nós podemos nos reanimar no Senhor, nós também temos esperança de que Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele pode nos dar suporte. Ele mantém as suas promessas, nos dando suporte, ainda que numa colheita ruim. Se em algum momento nós chegamos à conclusão, eu estou colhendo o que eu plantei. Um homem que viveu a vida inteira nos vícios das drogas e qualquer vício, hoje se vê com a sua saúde fragilizada, lutando contra resultados daquilo que plantou. Mas hoje é um crente, hoje é um salvo, hoje conhece a Jesus. Há esperança de se reanimar no Senhor. Há esperança, porque Deus permanece fiel. Alguém que destruiu a sua vida, destruiu o seu casamento, destruiu a sua família, enfiando-se em circunstâncias e loucuras da vida, mas hoje é um crente, hoje é salvo. O que fazer quando tudo se perdeu? Deus permanece fiel. Há um caminho para se reanimar no Senhor. E ainda que algumas situações não seja mais possível restauração, Deus permanece fiel à sua palavra. E Ele sempre encontrará um caminho para nos restaurar. Deus sempre encontrará um caminho em nossas vidas para transformar aquilo que um dia foi maldição, foi pecado, em bênção. Na sua soberania, Deus transforma resultados de pecado em bênção. Situações, decisões da vida que trouxeram consequências inesperadas. Reanime-se no Senhor. Ele pode transformar aquilo que é ruim, aquilo que é inesperado, aquilo que é consequência do pecado. Ele pode transformar tudo isso em bênção. É interessante, quando o texto sagrado diz, tem uma tradução do texto sagrado que diz que Deus faz, Ele faz, Ele sempre encontrará um caminho. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas. Todas as coisas. Deus encontrará um caminho dentro do seu poder e soberania. Deus encontrará um caminho para que tudo, inclusive consequências de erros, de decisões, de caminhos, de atitudes, Deus sempre encontrará um caminho. E Deus faz com que todas
todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam. Amém? Que essa palavra possa ficar no nosso coração e que nós possamos aprender a nos reanimar no Senhor. O que acontece muitas vezes é que quando nós fazemos um diagnóstico de que de repente muitas das coisas pelas quais nós passamos por elas são consequências de erros, são consequências de pecado. O que muitas vezes pode nos acontecer é de nós desanimarmos da fé. Poxa, eu estou passando por isso e eu sei que foi porque eu pisei na bola. Eu sei que foi. E às vezes esse diagnóstico ele vem como um desânimo, mas que nós possamos aprender como Davi. Nos piores momentos, no meio, quem sabe, das piores consequências, nós possamos aprender a nos reanimar no Senhor. Reanime-se no Senhor. Toda vez que o sentimento de acusação vier, reanime-se no Senhor. Toda vez que um dedo, e pode ser o seu próprio dedo, vier te apontando, isso é culpa sua. Isso é culpa sua. Encontre um lugar de ânimo no Senhor. Ele, o texto sagrado diz, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que nós nos reanimemos no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Que essa palavra encontre, Senhor, corações receptivos. Que essa palavra encontre corações sedentos. E que seja como água no deserto, Senhor. Que nós possamos entender e compreender que, apesar de colhermos consequências inevitáveis, que são inevitáveis, há sempre um caminho de esperança e de se reanimar no Senhor. Ensina-nos, Espírito Santo, nos piores momentos de acusação, de condenação, de dedos apontados, em que a nossa mente tenta nos acusar. Ajuda-nos, Espírito Santo, a compreender que existe um lugar no Senhor. Naqueles momentos em que pessoas estão prontas a apanhar pedras, em que tudo está queimado, tudo foi levado, nós não temos mais nada, a não ser uma ameaça de pedras contra nós. Espírito Santo nos ensina e nos ajuda a compreender que nós temos um lugar, que nós podemos nos reanimar no Senhor. Nós podemos encontrar de novo fôlego, ânimo. Nós podemos encontrar esperança. E que o Senhor faz com que todas as coisas, boas ou ruins, cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que sempre nos dá esperança. No meio de lutas, no meio de provas, no meio de colheitas, sempre nos dá esperança em um caminho. E nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, com todos os que amam o retorno de Cristo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você, que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê paz. Que Deus abençoe.